Neste vídeo faremos um react ouvindo alguns grandes cientistas falando sobre esse tema. Enquanto olhamos para o vasto horizonte noturno, nossos corações se enchem de curiosidade e nossas mentes se maravilham com as possibilidades infinitas do desconhecido. A busca por vida extraterrestre tem cativado a imaginação da humanidade, despertando nossa sede por respostas e nossa paixão pela exploração. Ao longo dos séculos, cientistas, pesquisadores e astrônomos têm dedicado suas vidas à busca por sinais de vida além da Terra. Eles têm explorado exoplanetas, estudando atmosferas distantes e sondando as profundezas do espaço em busca de evidências que possam revelar a existência de outras formas de vida inteligente. Enquanto mergulhamos mais fundo na busca pela verdade, é importante lembrar que a existência de vida além da Terra não nega necessariamente a existência de Deus. Pelo contrário, pode abrir portas para uma compreensão ainda mais ampla de sua grandiosidade e sabedoria. Convidamos você a refletir. O que você acha? Existe vida fora da Terra? Se existir, foi Deus quem as criou? Qual a sua opinião? Muito bem, pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E vamos ao react então, hein? Como você viu agora na apresentação, a gente vai começar a fazer o react agora. Então, vamos nessa! Deixe-me dizer a vocês que se somente a Terra fosse o planeta habitado do universo, seria realmente um tremendo desperdício de espaço, né? Veja, por exemplo, aqui, ó. Ali estamos nós, na Terra. Em seguida você vê ao lado ali o sistema solar, e a Terra já ficou bem pequena lá, né? Depois nós temos aí a vizinhança, né, do nosso sistema solar, outros sistemas solares parecidos, diferentes do nosso. Ali, seguindo na nossa sequência de escala, temos a Via Láctea, que contém, segundo os astrônomos, de 100 a mais ou menos 100 bilhões de estrelas e tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. O que significa isso? Se eu tivesse uma lanterna bastante potente e acendesse essa lanterna numa das extremidades da galáxia, a luz da lanterna viajando a 300 mil quilômetros por segundo levaria 100 mil anos para cruzar a galáxia. Aí você pensa, nossa, que universo grande, mas tem mais. Aqui você vê um grupo de galáxias. Seria o grupo local de galáxias. Tem a nossa galáxia, com aquele tamanho todo que eu acabei de descrever, e outras mais vizinhas nossas, maiores, menores do que a nossa. A mais próxima é a Andrômeda. Está pertinho. 2 milhões, mais ou menos 2 milhões de anos-luz de distância. A mais próxima. Viajando naquela lanterna lá, naquele fóton da lanterna, 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos 2 milhões de anos para chegar lá. Então, realmente, as coisas são grandes, né? São distantes. Ali você vê, então, o superaglomerado de galáxias, Virgo. Outro superaglomerado, agora, cada mancha daquela é um aglomerado de galáxias. E você achou que o universo era pequeno? E lá, então, a última foto é o universo observável com os mais potentes telescópios de que dispomos atualmente. Tipo o Hubble, né, que está lá, ali, no espaço. Um telescópio espacial. À medida que se desenvolvem mais telescópios e lentes apuradas, mais distante se enxerga no universo e se percebe que ele é maior do que se pensava. Recentemente eu li uma notícia na Science, se não me engano, dizendo que os astrônomos fizeram uma correção no cálculo que eles tinham antes, que era mais ou menos de umas 400 bilhões de galáxias, eles agora multiplicaram por 10, que haviam errado. Então, é descomunal, é inconcebível para uma mente humana o tamanho do universo. E só a Terra, esse pequeno ponto no espaço. E agora tem o James Webb, hein? Não vamos esquecer. Esse vídeo aí provavelmente é anterior. Agora tem o James Webb. Um grão de poeira seria habitado? Porque Deus teria feito um universo tão grande
para povoar apenas a Terra com seres humanos? Uma pergunta boa para começar essa conversa, né? O que torna um planeta habitável? Existem muitos, mas será que todos eles são candidatos a manter e conter a vida? Olha só, Carl Sagan, aquele grande astrônomo que marcou a história da ciência, ele morreu em 96, vitimado por câncer. Ele não considerava a Terra uma grande coisa não, viu? Porque ele diz assim que veja que planeta insignificante em que vivemos e veja como nós humanos somos também insignificantes, pois habitamos um ponto pálido azul, a Terra, perdido na imensidão do universo. É o princípio da mediocridade. A Terra é medíocre e nós também. Você concorda com ele? Nós somos insignificantes? Se fôssemos, tínhamos sido abandonados pelo Criador. Mas a gente sabe que ele veio aqui, neste mundo perdido, morrer pelos seres humanos insignificantes. Então não é Sagan quem vai valorar o ser humano, é o sangue de Cristo. Então o nosso valor, ele é proporcional ao sangue de Deus derramado na cruz. Ou seja, você vale muito para Deus. Você é precioso, você não é insignificante. E a Terra, embora seja um ponto na imensidão, também não é insignificante para Deus. Depois eu vou repetir, mas vou anunciar agora, a parábola das ovelhas. A gente sabe que a aplicação dela também tem que ver com mundos não caídos e um mundo caído. Jesus deixou 99 bilhões, trilhões, sabe-se lá quantas, ovelhas no aprisco, seguras, estão lá, não caíram. E veio em busca de uma única ovelha que se extraviou de fato. Essa ovelha é o planeta Terra. Somos nós também, claro, mas também é o planeta Terra. Ele não é insignificante. Esse planeta é especial para Deus. Aqueles que são pais e têm filhos problemáticos, geralmente dedicam mais atenção a esses filhos. Geralmente o carinho maior é para com esses que estão extraviados e que precisam de um resgate. E eu entendo que Deus, na Bíblia nós encontramos tantas passagens que mostram o carinho de Deus para com a humanidade. Nós somos o filho problemático, a ovelha errante, e ele ama de um modo muito especial esse planeta. Eu discordo de Carl Sagan, por mais que eu respeitasse esse astrônomo. Junto com um amigo nós criamos uma tirinha chamada Isaac Charles. Agora estou meio sem tempo, faz tempo que eu não produzo novas tirinhas, mas eu tenho mais de 50 lá no meu blog. Eu me divertia bastante ilustrando e escrevendo essas tirinhas. Obviamente que Isaac é Isaac Newton e Charles é Charles Darwin, né? Então, como um é um cientista teísta que cria em Deus bíblico e o outro era um cientista agnóstico que não cria na Bíblia, eu então aproveitei esses dois personagens históricos para desenvolver diálogos, né, entre fé e ciência. E nessa tirinha, então, eles conversam sobre a descoberta do que os cientistas disseram ser uma segunda Terra. Olha como a mídia às vezes é sensacionalista, né? De vez em quando aparece aí na imprensa, acharam uma nova Terra, um novo planeta Terra. Será? Olha o que o Isaac vai questionando ali para o Charles depois concluir que não é bem assim, né? Isaac, disse o Charles, descobriram um segundo planeta Terra. Aí o Isaac questiona, tem água líquida? E se tem também uma lua no tamanho e na distância exatos para regular as marés sem formar tsunamis? O Charles diz, não se sabe. Isaac, a gravidade dele possibilita reter água sem esmagar formas de vida? Os gases estão na proporção certa e há bactérias nos oceanos promovendo o ciclo do nitrogênio? Não se sabe. Ele tem campo magnético para proteger dos ventos solares? Tem ozônio para filtrar os raios UV? Não se sabe. A velocidade de rotação permite uma temperatura global homogênea? Não se sabe. Mas não é uma segunda Terra? Bem, é sólido, redondo e orbita uma estrela. Basta isso? Está cheio de bolinhas por aí pelo espaço. Mas nem todas têm as condições especiais que, como diz Isaías, né? A Terra foi feita não para ser um caos, mas para ser habitada. A Terra é um berço que o Pai preparou para receber os filhinhos. Ela foi preparada para nos receber. A gravidade deve ser finamente ajustada para que o planeta possa ter uma atmosfera com gases na proporção correta, senão a gente sufocaria, e água líquida, mas não pode esmagar a vida. Por que a atmosfera... Se você vê uma foto lá do espaço, né, uma filmagem do espaço,
da Terra, você percebe que a atmosfera é uma tênue camada, bem delgada, frágil parece. O que mantém esses gases aqui juntos da Terra e que impede que eles vazem para o espaço, que seria natural, porque o espaço é um vácuo? Gravidade. Essa força que Deus estabeleceu, entre outras forças, das quais a existência, a realidade depende para existir, essa força é que mantém as moléculas dos gases que nós respiramos aqui próximos do chão. Isso é a atmosfera. Atmosfera. Não é atmoplano. Domingo que vem você não pode perder. Domingo que vem a gente vai falar de um tema aqui que é polêmico, né? E absurdo no século XXI, mas tem que tratar. Me pediram para falar sobre isso. Estou preparando um material bem legal. Atmosfera. Ali está. Se não fosse a gravidade, como explicar que esses gases não vazam para o espaço? Será que tem um prato em cima segurando tudo? Opa, aguarde. Domingo que vem. Vamos lá, tem que segurar aqui. Esse planeta deveria também ser constituído de uma liga perfeita de ferro e níquel, e as condições de pressão e temperatura em seu interior deveriam ser corretas para que tivesse uma esfera sólida de níquel-ferro girando em um manto líquido, ou seja, resumindo, é um dínamo. Por que Marte não tem jeito, por mais que eles queiram ter tanta esperança de povoá-lo, ele é muito hostil à nossa vida? É só porque não tem oxigênio? Não, mesmo que eles coloquem oxigênio lá, vão ter que usar filtros, barreiras anti-radiação o tempo todo. Não pense que em Marte um dia você vai poder ir para a praia de biquíni. Não dá. Até nem tem água lá também, né? Marte não tem campo magnético. A Terra tem um dínamo. Ela foi projetada. E esse dínamo gera um campo magnético que nos protege das radiações letais que vêm do Sol. Quando os astronautas vão para fora da Terra, eles têm que usar uma roupa totalmente projetada para impedir que essa radiação os prejudique. As naves espaciais têm que ter esse isolamento também. Do contrário, eles morrem. A Terra é uma nave espacial tremendamente bem projetada. Ela tem essa barreira, esse campo de força que nos protege da radiação solar. Esses planetas aí que são candidatos à Terra têm que ter isso também. Porque senão, mesmo que surgisse uma bactéria em algum momento lá, uma primeira forma de vida, ela já seria destruída pela radiação da estrela dela, daquele planeta. Ok? Mais um ponto. O ozônio deveria também compor a atmosfera para que ele filtrasse os raios UV, que, como sabemos, também são letais. Sexto, a rotação deve ser igualmente bem controlada. Não basta girar. Precisa girar na velocidade certa para que a temperatura seja homogeneizada e fique numa média aí de 19, 18 graus, que é a média da Terra. Se a Terra girasse mais rápido, não haveria tempo suficiente para que o Sol aquecesse o hemisfério que é exposto ao Sol. Se fosse muito lento, esquentaria demais aquele hemisfério. Então ela gira na velocidade correta. É muita coincidência, né? Tanta coisinha que funciona bem para a gente existir na boa, tranquilos. Projeto. Design inteligente. Vamos lá então, ao que nos interessa, não que aquilo também nos interessasse. Mas, olha, você está dizendo aí que é muito raro encontrar terras, planetas habitáveis. Mas num universo tão vasto com, sei lá, quantos trilhões, quatrilhões, sextilhões de planetas, certamente que há ali entre eles terras ou planetas habitáveis. Mas o que dizer então desses OVNIs que de vez em quando passeiam por aqui? Será que é verdade? Será que pessoas são abduzidas mesmo, como dizem por aí? Agora temos as dúvidas do Sérgio. Isso, é uma dúvida mesmo, assim. Como que vocês, que a gente está aqui nesse negócio de criacionista, claro. Como que vocês veem o fato de existir ou não vida em outro lugar no universo? Ótimo, ótimo. Você falou sobre o James Webb, que o TRAPPIST lá, né, apontou para um exoplaneta, não foi? Quando surgiu o primeiro, o Kepler 186f, o Salvador do Nogueira, que publicou um livro com o Perula... Não foi Salvador, não. Foi o Reinaldo. Salvador Reinaldo. Não, foi outro então, Salvador Nogueira, um jornalista. Que se auto-intitula o Mensageiro Sideral, publicou um artigo na Folha dizendo assim, extra, achamos outra Terra. E ele diz, olha que espetacular, o momento mais espetacular da história do planeta. Acho que ele queria também conseguir os likes, né? Lógico. Aí ele disse assim, entrevistou a Elisa Barga,
Aliás, né, pessoal, o que tem de clickbait, o que o pessoal tá fazendo para ganhar like não é brincadeira. E às vezes você acha que tem alguns caras que estão realmente em busca de ciência. Não, tem uns caras que estão em busca de like, só isso. Da NASA, ela disse assim, agora achar vida em outros planetas é uma questão de tempo. Eu pus meu Face lá, o Sergião. Sim, 2 eternidades, não vai ser suficiente. Hoje nós já conhecemos mais de 5.000 exoplanetas, certo? 5.347. Maravilha, olha, o cara sabe. Isso aí, e aí, que eu vejo todo dia, apontamos... o Exoplanet O Archive. James Webb agora está procurando evidências de vida, certo? O planeta lá, o que tinha? A temperatura da atmosfera lá, 200 da superfície, porque nem a atmosfera tinha, 230 graus Celsius. 5.300 e quantos? 347. Nenhum desses planetas tem condição de acomodar a vida. Não foi essa a minha pergunta, São mais de não, 1.200 condições para acomodar vidas que a gente sabe só na Terra. Não. Agora, existem outras civilizações? O Fermi já disse, tem um monte de cadeia. A gente já prospecta o universo há muito tempo. Ele perguntou, cadê? A gente prospecta o universo há muito tempo. A gente já devia ter visto, Sérgio, alguma evidência de ET. A gente não viu nada, a gente não viu uma nave espacial perdida, a gente não viu uma emissão. Vive falando aí, chegou os ETs, né? Outro dia tava um balão lá chinês. Viu uma luzinha lá. Deixa eu avisar aqui pra galera que estão oferecendo $200 mil por um vídeo do ET de Varginha. Sim, que tava enterrado lá no... Tá lá na Unicamp. A minha sala era em cima dele, era em cima da sala, do cemitério. É o seguinte, todas as evidências nos mostram que a gente tá sozinho nesse universo. Né? Beleza, mas o que eu queria saber de você, nem é isso aí não. Eu queria saber assim, se, vamos supor que descubram algum tipo de vida microbiana ou que seja alienígena e tal. Porque assim, quando eu converso disso, né, eu falo que isso pode causar meio que um caos em vários setores, entendeu? Tipo, pode causar um caos tecnológico, pode causar um caos... Aí eu até falo religioso, só que eu falo sem conhecimento porque eu não sou nada religioso. Sim. Então, aproveitando que vocês estão aqui, eu queria saber de vocês como que seria a reação. A reação. Vamos supor que ele descobriu. Só um pontinho aí, coloque. Sim. Pode? E se viesse uma civilização super avançada e chegasse pra gente falando assim, o que vocês acreditam em evolução? Que absurdo! Mas posso fazer? Ô, Sergião, eu vou fazer mais um exercício rápido aqui de lógica com você, certo? O Carl Sagan disse que tinha 100 milhões de civilizações na nossa galáxia, não foi? Ele fez uma previsão, fizeram umas contas lá. Suponha que de fato tenhamos esse monte de civilizações. Eles usam praticamente os mesmos materiais, certo? Não tem outros elementos no universo do silício, que a gente desconheça. Provavelmente eles devem ter desenvolvido tecnologia meio parecida com a gente, né? A vida parece que é baseada em água e carbono e tudo mais. E como temos bilhões e bilhões de outras civilizações, estatisticamente falando, a gente estaria mais ou menos, em termos de desenvolvimento tecnológico, no meio, certo? Na média. Então deveriam existir civilizações muito mais avançadas do que a gente, certo? E elas já deveriam estar aqui. A gente já deveria ter observado. A gente nunca observou. O que significa isso? Somos a única civilização do universo. Essa Cuidado, porque também podemos ser a primeira. Não, cara, minha questão não é... Mas olha só, a pergunta do Adalto... Mas até que nessa aí, eu meio que concordo com vocês, entendeu? Maravilha, eu acho que não tem Sérgio andando por aí, não. Mas, a minha dúvida mesmo, assim, é uma dúvida sincera mesmo, de saber como que... Porque raramente eu converso com pessoas religiosas. Eu queria saber como que a religião, você acha, ela receberia... Vamos supor que tá aqui, confirmamos, descobrimos vida em outro lugar no universo. Como que vocês acham que é? Depende da religião, por exemplo, os adventistas acham que a gente é um dos planetas que Deus pôs vida. Tem outras civilizações, tá? Depende da religião, tá? Tá. No meu caso de vocês. No meu caso mesmo, se descobrisse vida, beleza, criou lá também. Mas olha só, eu tenho uma pergunta interessante, que é com base no que o Adalto falou. Ei, Adalto. Pergunta aí a primeira pergunta que ele fez, né? O Sacani bem legal, né? Aliás, o Sacani, você vê que ele tem sempre, pelo menos no debate aí, ele teve sempre o intuito de fazer perguntas legais, tal, respeitando os convidados, enfim, né? O Sacani é um show de bola. Eu achei bacana essa pergunta dele.
E a gente fala isso em um dos nossos vídeos aqui também, fazendo essa separação, né? E religião, como o Marcos Eberlin falou, né, professor? É como o professor Marcos Eberlin falou, cada uma vê de um jeito, né? Você tem aí, que nem ele falou, do adventista, que acredita, né, que possa ter algum outro, né, outra forma de vida em outros planetas, tal. Existe até um vídeo, se eu não me engano, que o Dr. Rodrigo Silva fala sobre aquela passagem da Bíblia que o casa do meu pai tem várias moradas, tal. Enfim, aí é uma questão teológica, interpretativa, enfim, de cada religião. E existe a questão de fé em Deus. Aí, na questão do Deus, aí pode ser o bíblico, né? Ou pode ser, a pessoa pode ter a fé em um Deus que ela não sabe o que é, mas ela acredita num Deus. Eu acho que quando sai da questão religiosa institucional, eu acho que a pergunta seria sempre a mesma. Se a gente descobrisse que tem vida em outro planeta, e se a gente fizesse contato com essa vida, e ela fosse parecida com a gente, enfim, tivesse uma comunicação possível, eu faria a pergunta seguinte: qual é a sua Bíblia? Ou você tem uma Bíblia aí? Porque para mim o Criador seria sempre o mesmo. Então isso não muda nada, absolutamente nada, para quem não é muito religioso, que, né, perde às vezes até alguns parâmetros, mas quem tem eu acredito que uma fé um pouco mais racional, isso não muda absolutamente nada, né? A gente tem que sempre lembrar que o universo está sob, né, o domínio do nosso Deus. Então tudo que tem nesse universo, tudo, né, a gente fala tempo, espaço, criaturas ou não criaturas, só a Terra também não importa, pode acontecer que seja só a Terra, que Deus fez é só a Terra. E com esse tipo de vida como a nossa, tal, ponto final. Eu já falei aqui, a gente se prende em muitos dogmas, em muitas tradições. Isso não é só religiosa não, pessoal. Existem dogmas e tradições científicas também que os caras não conseguem se livrar. E esse é um grande problema pro atraso na ciência em alguns setores. Porque deixa de levar em consideração que pode ter um criador. Entendeu? Fica preso, não quer saber. Então, simplesmente deixa isso pra lá. E isso pra mim é muito complexo. Eu às vezes penso que, por que não? Por que eles não conseguem se livrar de alguns dogmas, né? Ou pelo menos fazer a pergunta, e se realmente tem um criador, né? E se esses caras não estão malucos, eles estão certos, né? Para muitos deles a gente é maluco, né? É uma pena. Porque pode se deixar de evoluir para, cientificamente falando, para algo maior por conta dessas cadeias, né, tradicionais, né, que não conseguem se livrar. Então, assim, entender que o universo está sob a autoridade de Deus, tudo que estiver nele é criado por ele. Isso é uma coisa óbvia. E se ele realmente só fez a Terra, também está tudo legal, tudo ok. Que bom. Mas uma coisa é fato. E eu fico me perguntando isso, eu não sei se você tem essa dúvida. Sempre que esse assunto vem à tona, né, e tal, eu sempre me pergunto uma coisa que o cara nunca quer calar, isso é impressionante. Por que se tem vida, né, inteligente e tal, como disse o Marcos Eberlin, né, tem o mínimo de tecnologia, vamos dizer que a gente está na média, como ele falou, a gente está na média universal e tivesse uma civilização que conseguisse o mínimo, para se comunicar, ou para ter um sinal, conseguir colocar um sinal, né, para a gente detectá-la, né. O que eu acho incrível é que não é nada perto, né. É meio louco. Vocês já pensaram nisso? Não é perto daqui, assim, tipo, se tiver longe, é muito longe. E por quê? Por que não tem se Deus quis colocar uma civilização, de novo, aí nós vamos entrar no criacionismo e nós vamos pensar num Deus que criou todas as coisas. Por quê? Porque Deus pode ter pensado assim, não, eu vou deixar longe porque eu não quero contato entre eles, eu quero que eu quero que o pessoal que mora na Terra
Lide só aqui com a Terra e com o que eles vão conseguir ver há X anos. Né? Vamos pensar assim. Eles vão conseguir se desenvolver mais 100 milhões de anos, sei lá. Tô viajando os números aqui, tá? E aí, tipo, ele deixou a gente ali. A gente quietinho ali, belezinha e tal. E não vai ter contato nenhum nunca. Porque ele colocou as outras civilizações num lugar que a gente não vai chegar. A gente não vai conseguir chegar. Nem em bilhões, em trilhões de anos. Né? Vamos imaginar que Deus calculou isso. Por que eu penso isso? Porque senão, aí eu penso do outro lado, porque se Deus quisesse que nós tivéssemos contato, ele ia pôr a galera ali em Marte já. Marte já ia ser habitável, vamos dizer assim. Talvez Marte já tivesse lá num local como está a Terra, que tudo converge para ser habitável. Ou outros, não vamos forçar o resultado no sistema solar, tudo bem. Num outro sistema próximo que fosse possível a captação do James Webb, até do Hubble, enfim. A gente já teria visto, tem civilização ali, dá tchau. Beleza, estamos aqui, Entendeu? Não, cara, não tem nada. Não tem nada. E tipo, igual o Mark Zuckerberg falou, 5.000 e poucos exoplanetas e nada, mano. E ninguém achou nada. Nadinha. E nem condições para ter vida, pelo menos como a gente. Eu não sei se lá tem umas lesmas que vivem a 400 graus centígrados de temperatura. Putz, cara, eu não sei, mano. A gente não sabe, ninguém sabe. É uma forma espectral que, putz, é viagem, né, mano? Mas o fato é que desses montão de planetas a gente não tem nenhuma condição mínima de abrigar uma vida como a nossa, de toda essa criação belíssima e maravilhosa. Gente, olhar para a Terra é algo sublime, é inacreditável a quantidade de coisas, eles falam aí 1.000 e poucas, né? 1.200 condições para se ter vida. Olha ali na primeira parte daqui do react do vídeo que a gente pôs aqui. Depois eu vou pôr, se não me engano, é Design Inteligente e Criacionismo Científico do canal. Eu vou pôr o link desse vídeo que eu fiz o react aqui para você assistir na íntegra, tá? Porque a gente, como eu digo aqui, a gente nunca faz o react na íntegra, né? A gente sempre indica para você ir lá no vídeo original e assistir na íntegra, tá? É muito interessante, muito legal mesmo. Mas você vê, ele fala isso, cara, uma cacetada de questões que teriam que acontecer para a vida existir na Terra, para ela acontecer, né? E não é do nada para nada por nada, entendeu? Não é aconteceu, sabe? Deu um rainho lá na hora certa, um outro choque, as coisas foram acontecendo. Putz, é muita fé, né, para acreditar nisso. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião, né? Aqui o papo, a gente não vamos entrar aqui no criacionismo, né? Porque a gente já fez um react sobre isso. Mas o papo é, você acha que tem vida fora da Terra, meu amigo? Existe vida pensante, tecnológica, tão evoluída ou mais do que nós, ou menos? Enfim, existe vida fora da Terra? E se existe, por que ela está tão longe? Não está pelo menos num lugar que a gente possa ver, né, no nosso universo, né, que a gente consegue contemplar, né, um universo observável. Porque o que acontece? Se a gente for pensar em evolução, então por que evoluiu só longe daqui? Entendeu? Fica complicado, entendeu? Se foi evolução, se foi o acaso, se foi os choques, se foi a radiação de fundo, se foi o espectro do sei do que é lá, e putz, e os cálculos, e o X mais Y, H, N... Se tudo isso acontece, aí pegou essa civilização e jogou num lugar que a gente não consegue ter acesso. Se é que ela existe. Então a evolução ainda complica mais ainda. Ou entra nesse ponto aí, que ele falou aí no debate, aí se a gente for a primeira civilização, pode ser também, mas provavelmente uma primeira civilização de quem criou, né, cara? Porque por que a gente seria uma primeira civilização se evoluiu e só evoluiu aqui? Só nesse coisinho azul pititico, no meio dessa nuvem de coisa, essa coisinha pequenininha, que você tem que olhar, só aqui evoluir deu certo. Entendeu como é complexo? A gente consegue entender melhor com o criacionismo. Para mim faz muito mais sentido, é muito mais lógico, tem muito mais sentido. Deus não quis, ele quis que ficasse longe, entendeu? E pronto. E se ele fez a gente como primeira civilização, ok. Então já passou aí alguns, sei lá quanto, é uma discussão, mas
Nesse período, por enquanto, é só a gente, pelo menos no observável. E aí é que eu falo, né? Não podia ser aqui do lado? É louco, por que não é? É tipo se você acordasse num mundo pós-apocalíptico, sei lá, cara, tô viajando na maionese, tá? E aí você tá num apartamento, algum lugar, e você não vê mais ninguém. Só que você tá sem carro, tá tudo arrebentou, tudo estragou, caramba, e você não consegue ver ninguém. Você só sabe que ali onde você tá, naquela região observável, não tem. Não tem. Pode ser que do outro lado do oceano, se é que ele exista nesse mundo pós-apocalíptico, possa ter civilização, mas como você tá sem carro, sem avião, sem nada, você não tem como chegar naquele lugar, a não ser que você vá a pé, isso vai demorar, e se é que você vai conseguir sobreviver, quando você chegar lá, pode ser que você encontre alguma coisa. Então por que Deus ia colocar assim, entendeu? Longe. Ou porque ele não quer que você chegue, e você não vai chegar. E na questão evolutiva fica muito pior e muito mais difícil da gente entender. Sacou? É meio complicado, né? Mas enfim, é mais ou menos isso que eu penso, né? Enfim. Então, quero saber a tua opinião aí. Por favor, usa o espaço aqui e me fala o que você acha. Existe vida lá fora? Tem OVNI? As coisas que a gente vê por aí realmente são outras civilizações nos espionando? O que você acha? Dá sua opinião aqui, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos. E se você caiu de paraquedas, não conhecia o canal aqui, gostou do conteúdo, por favor, se inscreva aqui e dá essa força pra gente, tá? E assista aí os nossos outros vídeos. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Valeu? Fui!